Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, sempre com temas interessantes, importantes para você que nos acompanha todo dia, de segunda a sexta, às 14h aqui pela Rede Família de Televisão. Hoje, a entrevista também é sensacional e vamos ter novidades na entrevista de hoje, eu falo já já. Meus amigos, olha, não deixe que nada te desanime. Renove-se a cada dia para seguir em frente e lutar por seus objetivos. A fraqueza e a força andam lado a lado. E cabe somente a você escolher o que quer para a sua vida. Ao se deparar com situações difíceis que provocam em você o medo, não desista. São nesses momentos que você irá descobrir a força e a coragem que tem para lutar. Lembre-se, seus pensamentos são a chave para alcançar seus objetivos. Se você quer, lute, conseguirá. Meus amigos, eu hoje converso aqui com o Dr. Daniel Moser, urologista, meu médico, meu amigo, meu ouvinte de rádio nas transmissões de futebol e hoje o meu entrevistado. E vamos falar de coisas extremamente importantes. Que prazer recebê-lo aqui, querido. Tudo bem? Prazer é todo meu, Alberto. Estar mais uma vez com você aqui. Trazemos informações aí aos pacientes e telespectadores. Legal. Aliás, hoje nós temos novidade. Vamos falar sobre prótese peniana. Sim, Alberto. É uma coisa, você traz essa tecnologia dos Estados Unidos, é isso? Sim, Alberto. Estive agora nos últimos 3 meses com um colega na América, Dr. Gerard Henry. E como é uma frase que ele costuma usar muito lá, que ele vive para fazer a vida das pessoas melhor. Sim. E realmente essas tecnologias, elas vêm ao encontro disso, trazer maior qualidade de vida aos pacientes. Ah, muito legal. E também traz algumas outras coisas sobre incontinência urinária também, alguma coisa nova? Sem dúvida, Alberto. Tivemos agora no dia 14 de março, o dia em que é lembrado, né, o Dia Mundial da Incontinência Urinária. E é justamente um dia para conscientização sobre esse problema e uma oportunidade para trazermos informações a respeito do tema a toda a população. Eu até brinquei com o doutor aqui, dia 14 de março, então é o Dia Mundial da Incontinência Urinária, quer dizer, da conscientização da incontinência urinária, Exato. Porque senão a pessoa só poderia ter incontinência nesse dia. Exato. Aliás, é uma incidência grande de pessoas que têm a incontinência urinária? Sem dúvida, Alberto. Esse é um problema que ele é subestimado na população, porque as pessoas que têm incontinência, muitas vezes eles não falam sobre o assunto e isso acaba atrapalhando a qualidade de vida, a pessoa passa a viver com isso e não entra nas estatísticas. Então entendi. Realmente é prevalente, principalmente as incontinências quando faz pequenos esforços, tosse, espirra, perde uma gotinha e o paciente vai achando que aquilo é normal. Faz parte da idade, faz parte do envelhecimento. Aliás, primeiro vamos lá, isso aí acomete mais homens ou mulheres? A prevalência é muito maior em mulheres. Mulheres? Muito maior em mulheres. Tem uma explicação para isso? Sim, com o envelhecimento existe uma alteração nos níveis hormonais das mulheres, que por consequência leva à perda de tônus, da força da musculatura do assoalho pélvico. Esses ligamentos e essas musculaturas mais enfraquecidas contribuem para esse quadro de perda de urina da incontinência urinária. Ah, tá. E a partir de que idade isso aí começa a dar sintomas, dar sinais? Claro, é lógico que isso pode ocorrer em qualquer idade, mas nós estamos falando na faixa etária em que há maior prevalência. A partir dos 50, 60 anos de idade, isso já se começa a tornar mais frequente. Dos 50 para frente, então? Exatamente. 50, 60. Exatamente. Independente de ter passado por alguma cirurgia que possa desencadear, independente de uma pessoa normal pode de repente começar a ter uma incontinência urinária. Exatamente, Alberto. Além dessa questão que eu falei para vocês sobre a fraqueza na musculatura dos músculos, a própria bexiga, ela passa por um processo de envelhecimento. E as fibras musculares da bexiga, com essas transformações, acabam se contraindo em momentos em que elas deveriam estar em repouso, armazenando a urina. Entendi. Então, por isso que ocorre com maior parte com o envelhecimento e mesmo sem haver uma intervenção cirúrgica prévia. O que é bexiga caída que as pessoas falam? Perfeito, Alberto. Existem algumas denominações aí para esse problema. Uma delas é a bexiga caída, também chamada de prolapso vaginal, em que alguma estrutura pélvica, seja a bexiga, seja o útero, ela se projeta para fora da vagina. Ah, para
fora. Exatamente. É muito legal você ter Então, feito essa só pergunta. em mulher tem isso? Sim, nesse caso de bexiga caída, prolapso vaginal, só em mulheres. E você de casa que está me ouvindo, certamente conhece alguém que tem esse problema. E você pode não estar se lembrando quem é. Por quê? Porque essa pessoa fica com o problema para si, carrega até o final da vida, com uma péssima qualidade de vida, pois acha que aquilo é normal. Mas não dói? Dói, incomoda, muitas vezes causa lesões, úlceras nessa estrutura que está instruída. Até porque, eu não entendo nada disso, mas a bexiga e como todos os nossos órgãos internos, eles foram feitos para ficar internamente. Exatamente. Eu tive agora, saí do consultório, dona Doracia, sei que a senhora está me ouvindo, ela demorou para me contar que ela tinha esse problema. Até que um dia, investigando e fazendo o exame físico rotineiro, descobri, eu falei, dona Doracia, como que a senhora vive com isso? Doutor, é normal, faz parte já da minha vida, então... Mas como demorou para descobrir? Não é visível quando você diz que sai para fora? Sim, é o que eu falei. Os pacientes carregam esse problema com eles e acabam achando que é normal e não transmitem muitas vezes para o médico, ou quando fazem exame rotineiro e descobrem e lhe é oferecido o tratamento, há um certo medo e receio sobre riscos cirúrgicos, isso acaba inibindo ele de corrigir. Mas é plenamente tratável? Plenamente tratável. Hoje é uma cirurgia que deve me tomar cerca de 30 minutos para resolver. Existem os riscos, mas eles são bem controlados depois que você vence a curva de aprendizado para essa cirurgia, e nós não vemos motivo algum do paciente continuar com esse problema e afetando sua vida e causando inclusive risco, né, de lesar essas estruturas. Bom, então a bexiga caída é uma das razões que as pessoas, uma das causas, digamos, da incontinência urinária. Exato, exato. É tudo muito usar esse termo genérico, né, para incontinência urinária, prolapso vaginal, e aí acaba usando esse termo popular de bexiga caída. Mas, então é bom a gente diferenciar estruturas que saem do canal vaginal, que são os prolapsos vaginais, e a incontinência urinária, que pode ocorrer por uma fraqueza da musculatura ou por um distúrbio da bexiga. Bom, então, mas quem não tem, por exemplo, essa anomalia, quem não tem esse problema, existe algo que a gente possa, ao longo da vida, tomar ou fazer para prevenir a incontinência urinária? Alberto, não existe algo que você possa fazer. Existem alguns fatores de risco, nós podemos assim colocar. Vamos lá. Nós sabemos que mulheres que têm muitos filhos, tipo mais do que 3, 4 filhos por parto normal, existe um risco aumentado. Tá. Eu quero deixar isso bem claro, porque não é porque você teve um parto normal que você vai ter um risco maior de incontinência. Daqui a pouco todo mundo fala, não, só quero, se bem que hoje a grande parte é tudo cesárea, mas enfim, vamos lá. Sim, não vamos entrar nesse mérito, né, que é uma questão bem polêmica, mas eu estou falando de pacientes multíparas, que tiveram muitos filhos por parto normal. Isso acaba levando a esse problema. O próprio envelhecimento e a questão das alterações hormonais. Então você não tem como mudar isso. Você tem sim como tratar com o envelhecimento e a menopausa, você fazer as reposições hormonais, principalmente os níveis de estrogênio vaginal, e você corrigir e você evitar que tenha essa fraqueza, né? Eu quero falar sobre reposição hormonal também. Legal. Que é uma coisa muito importante, mas ainda estamos na parte da incontinência urinária. Quero explorar um bocadinho mais isso. Ela dá algum sintoma de que você vai ter numa sequência? Por exemplo, eu conheço pessoas que às vezes falam assim, porque nas rodas de amigos a gente conversa muito, mas são homens, e que falam assim, às vezes eu chego em casa com vontade de fazer xixi, de urinar, e já cheguei até a ligar para minha esposa, falar, deixa a porta aberta, tudo aberto, que eu vou entrar correndo, que quase não consegue. Isso é um sintoma, não? Sim, Alberto. Esse sintoma de urgência, e pode ser acompanhado de incontinência, ele pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres. E o termo para isso é bexiga hiperativa. E pode ter tanto em homens quanto mulheres. A causa pode ser o envelhecimento da bexiga. Algumas substâncias podem causar um processo irritativo, como excesso de cafeína, excesso de bebidas cítricas, né, ou bebidas ácidas. O cigarro é um outro irritante. E esses fatores podem estar relacionados. E no homem, sempre temos que lembrar do fator prostático, que também pode estar relacionado com a bexiga hiperativa. Tá, muito bem. E as pessoas que têm essa incontinência urinária normalmente usam fraldas? Sim, Alberto, eles acabam usando fraldas ou pequenos absorventes, que nós chamamos, né, específicos para incontinência urinária, e o impacto na qualidade de vida é enorme, uma vez que você passa a ficar molhado, você acaba tendo lesões, né, nos seus órgãos genitais, seja de homem ou de mulher. Sim, assaduras e tal. Exato, a urina é ácida,
além de mau cheiro, isso acaba tirando a autoestima, em alguns casos até quadros depressivos, né? De perda da autoimagem e da autoestima. Que coisa, hein? Sem então dúvida. não é bom envelhecer não, doutor? Bem, Alberto, é um grande desafio e eu falo para todos, né? Deus tem me ensinado a contar os meus dias, né? Para que assim adquiramos sabedoria. E realmente eu fico sempre pensando, como que posso me cuidar melhor hoje para chegar melhor na velhice, né? Perfeito. Então a gente sempre tem essa preocupação, Perfeito. É um medo de Bom, todos, né? Eu também não tenho essa preocupação com velhice, porque para mim eu falo assim que velho é o cara que tem 30 anos mais que você. Então, uma boa. Eu ainda tenho mais 30 anos para envelhecer. E as pessoas que passam pela cirurgia de próstata, prostatectomia. Perfeito, exatamente. Essas pessoas também é ato contínuo? Tirou a próstata, vai ter incontinência? Legal, Alberto. Para todo mundo de casa acompanhar um raciocínio. 2 tipos de cirurgias de próstata. A raspagem de próstata, em que não é câncer de próstata, e a retirada completa da próstata. Na retirada completa da próstata por câncer de próstata, sim, você tem um risco maior de ficar incontinente, mas não é tão alto, cerca de 5, 10% dos pacientes. E na cirurgia de raspagem de próstata, menos, talvez 1 a 2%. Essa é uma imagem da próstata aumentada, em que esse aparelho é introduzido dentro da uretra e é feita a ablação da próstata, uma raspagem, seja por energia elétrica ou, como nesse caso está mostrando, com uma fonte a laser. Mas nesse caso aí você está alargando o canal da uretra. Exatamente. Isso não aumenta a possibilidade da pessoa ter incontinência? Não, Alberto, você tem um limite que você pode vir fazendo essa ressecção, e que é o esfíncter, que é a estrutura que dá a continência. Então vejam, aqui onde termina a próstata fica o esfíncter. Então se você respeitar esse limite anatômico, dificilmente você vai ter um quadro de incontinência. Ali não tem como colocar uma válvula, alguma coisa, sei lá, que você abre com o pensamento, abra, pronto. Sim, Alberto, essa é uma das novidades que nós acompanhamos lá nos Estados Unidos. Existe já hoje uma tecnologia que é chamado lifting prostático. Talvez as mulheres estejam mais habituadas com o lifting, que é utilizado para você levantar um pouco a face, quando fica com a pálpebra caída. Exato. Da mesma forma, já está sendo trabalhado com a próstata. Você coloca pequenas estruturas similares a agulhas, que elas alargam esse canal sem a necessidade de uma cirurgia. Ainda não temos disponível no Brasil, mas estamos já trabalhando com as equipes de lá para que possamos trazer em primeira mão isso para os nossos pacientes. Que legal, que legal. Doutor, não sei se é um dito popular ou se é uma verdade, que as pessoas, quando estão envelhecendo, a troca da urina ela fica um pouco mais demorada. O esvaziamento completo da bexiga sempre fica um bocadinho, então dependendo da idade, é preciso tomar um pouco mais de água para movimentar mais. Como é que é esse processo? Isso é verdade? É verdade, Alberto. Como eu falei para você, existe a questão do envelhecimento da bexiga e ela perde a sua força de contratilidade. Quando você fala envelhecimento da bexiga, é envelhecimento do cidadão, junto da cidadã, porque a bexiga não era sozinha, né? Exatamente. Talvez mesmo para chamar a atenção sobre esse fato, criou-se esse tema de envelhecimento vesical ou envelhecimento da bexiga. Com o passar dos anos, a bexiga perde sua força de contração e realmente o paciente pode ficar com um resíduo aumentado na bexiga. Isso é somado ao fator prostático, então a próstata cresce, obstrui a saída da urina, além do fato de a bexiga ter menos força de contração. Então, juntando esses 2 fatores, há uma possibilidade de ter um maior resíduo, que quer dizer o quê? Quando você urina, o que sobra na bexiga chama-se resíduo e isso pode levar a alguns casos de infecção urinária. Que é sério também, né? Sem dúvida, ainda mais no idoso, né? Que nós temos... Confunde até com Alzheimer, não confunde, não? As atitudes, não a doença, mas as atitudes. Sem dúvida. Já conversamos sobre isso uma ocasião em que um quadro de infecção urinária no idoso, ele pode levar a confusão mental. Sem dúvida. Né? Perda da capacidade de entendimento. E muitas vezes você acha que é da doença neurológica e ele está com um quadro infeccioso. Então, o melhor mesmo, então, é se hidratar mais. Sem dúvida. A hidratação é fundamental e o exame rotineiro. Eu gostaria muito de fazer uma observação aqui no seu programa. Quando nós falamos em rotina de próstata, por exemplo, a população está muito claro na cabeça dela a rotina para evitar câncer de próstata. Só que a rotina de próstata vai muito além do câncer de próstata.
vai em um urologista avaliar a função miccional do paciente. Sim. Olhar como está o comportamento do músculo da bexiga, olhar se esse paciente está ficando com um resíduo muito alto, olhar a questão das infecções urinárias. Então, foi muito interessante as campanhas de conscientização para câncer de próstata, só que nós, especialistas em disfunção miccional, estamos agora tentando trazer também a conscientização para os distúrbios da urina, distúrbios miccionais. Também trocando em miúdos, toda mulher deve visitar o urologista com uma certa frequência. Alberto, as mulheres acabam nos procurando quando elas têm quadros de infecção urinária de repetição, quando elas têm incontinência urinária ou quando apresentam algum outro quadro urológico, como uma pedra no rim, um cálculo renal ou questões dessa. Agora, uma rotina urológica para as mulheres que não tenham problemas, realmente não existe. Ela faz a sua rotina com o seu ginecologista. Muito bem. E nos encaminham quando necessário. Estamos de volta aqui com o doutor Daniel Moser, urologista, dando entrevista pra gente no Visão Geral. Aliás, o doutor também tem cadeira cativa aqui nesse segmento, né, na urologia. Muito obrigado. Bom, nós vamos voltar a falar, talvez, ainda sobre a infecção urinária, a incontinência urinária, a reposição hormonal, mas agora vamos conversar um bocadinho sobre a prótese. O senhor trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha, né? Vamos sim, pegar Alberto. aqui a prótese para dar uma olhadinha. Vamos ver. Isso aí é o que mais moderno, que existe mais moderno no momento. Sim, Alberto. Esse modelo aqui é uma prótese peniana, tá? Que nós chamamos de prótese peniana inflável, tá? Qual que é a diferença dela das próteses penianas convencionais? Ela permite a detumescência total do pênis, ou seja, quando o pênis não fica o tempo inteiro em rigidez, como as próteses tradicionais, as próteses chamadas semi-rígidas. Essa é uma prótese que ela fica detumescida e, ao comando do paciente, com essa pequena bombinha que fica localizada no escroto, ela puxa líquido de um reservatório, fica alocado intraabdominal, não aparece nada disso, e com uma pequena bombeada nesse dispositivo, ela traz líquido do interior desse reservatório e você pode ver que ela vai promovendo a ereção. Doutor, bom, primeiro, qual é que é o termo aí que você usou? Vamos lá, vamos para os termos então. Não, os termos aí que ela fica o quê? Que ela vai ficando rígida, né? E o inverso? E o contrário, quando ela fica murcha, nós chamamos de detumescência. Detumescência. Exato, exatamente. 63 anos de idade, eu nunca ouvi falar em detumescência. Para isso que é o nosso programa, né, Alberto? Tá vendo trazer só? as informações. Bom, posso claro, ver aqui um pouquinho? Muito eu vou bem. esvaziá-la. Na verdade, isso aí, doutor, que material que é? Bem, isso aqui é um material de PVC. Põe ela em detumescência, doutor, por favor. Ela, você sabe que depois fica em pé, é difícil descer, né, Alberto? Então pronto, estamos aqui com a prótese já em detumescência. Muito bem, vamos lá. Vai lá, Alberto. Então, para que a gente possa entender um pouco, isso aqui parece silicone. Silicone, parece um látex também. Látex, silicone, assim. exatamente. Bom, tá vendo essa parte aqui, gente? Isso aqui assim, isso fica dentro do corpo? Exatamente. Dentro do corpo. Exatamente, porque ele não fica exatamente nessa posição, ele se amolda, né, aos espaços dentro do corpo. Que líquido tem aqui dentro? É soro fisiológico. Soro fisiológico. Exato. Então, essa parte ficaria dentro do corpo com esse cordãozinho aqui também. Exatamente. Suficiente só para ficar na parte escrotal essa bombinha. Exatamente, o fio não é tão longo assim. Então vamos lá, isso aqui fica escondido dentro do corpo. Exatamente. O que vai ficar externo é isso aqui. Exatamente. Isso fica no pênis. Exatamente, uma parte dele dentro a parte intracorpórea do pênis e a outra parte externa do pênis. Então, daqui, digamos, metade ou menos a metade? Exatamente, de acordo com a conformação física do paciente. Muito bem, claro. Então, há próteses menores e maiores, né? Exatamente, para se amoldar ao gosto do freguês. E essa parte, então, ficaria dentro do corpo também? Exatamente. Vamos imaginar, essa parte ficaria dentro do corpo também. Exatamente. Bom, isso aqui fica do lado eu não sei como é que é o nome. Uretra. Da uretra. Exato. A uretra, ela fica abaixo dessas estruturas. Isso aqui ficaria acima da uretra. Exatamente. E elas são muito próximas, né? Tá. E existe um espaço em que no paciente que tem a ereção normal, esse espaço é preenchido por sangue. Se chama corpo cavernoso. E dentro desse espaço, que no paciente normal é preenchido por sangue, no paciente com disfunção erétil já não há mais esse preenchimento, nós colocamos essa estrutura, a prótese. Então aí
Ao se bombear aqui embaixo. Exato. Ô, Roberto, muito bem. Tá vendo? Com você funcionou bem demais. Já aprendi. E aqui tem algo que você tira e que você faz a... Detumescência. Detumescência. Exatamente. Bom, tudo bem. Vamos lá, agora as curiosidades. Primeiro, isso aqui evidentemente que não é para a vida inteira. Sim, Alberto, como é um dispositivo hidráulico, ele vai necessitar de algum tipo de revisão ao longo da vida. Normalmente, essas revisões ocorrem com 10 anos de uso. Nós já temos cerca de 40% dos pacientes que acabam necessitando de uma revisão. Tá. E é claro que podem ter pacientes com menos tempo, 5 anos necessitando, e outros que vão usar 10, 15 anos sem problema algum. Bom, isso aqui é importado. Exatamente, Alberto. Não temos fabricação no Brasil. Não, esse produto é dos Estados Unidos. Existe uma empresa chamada Boston e outra empresa chamada Coloplast, que são as duas próteses mais conhecidas no mundo que fabricam esse produto. Muito bem. Isso aqui, normalmente o paciente que operou a próstata, ao se operar a próstata, ao se fazer a cirurgia devido ao câncer, antes de qualquer coisa, sem que tenha qualquer tipo de exame, o médico consegue saber se aquele paciente vai ter ou não vai ter ereção depois da cirurgia? Alberto, não há uma certeza sobre isso. Nós já sabemos claramente que se você tiver o câncer no estado inicial, a possibilidade da preservação dos nervos que dão a potência sexual é muito maior. Essa é a nossa grande luta, de falar para você, faça a rotina anual com seu urologista, pois se descobrindo antes, será uma cirurgia mais fácil e você terá menos sequelas. Mas ainda assim, quando se faz uma cirurgia de próstata, tira-se a próstata toda. Exatamente. Repetindo, para câncer de próstata é necessário retirar a próstata inteira e as estruturas que estão próximas, como as vesículas seminais, onde é armazenado o esperma. Para a cirurgia de aumento de próstata, apenas a raspagem, não precisa tirá-la inteira. Não, tudo bem. Então a pessoa que opera a próstata, ela tem o risco da impotência. Exato. Tá certo? E a gente pode assegurar que também não há mais o esperma, não tem mais o líquido leitoso que leva o esperma e tal. Exato. A pessoa deixa de fabricar esperma, porque o esperma é fabricado onde, afinal? Um percentual do esperma vem do testículo e outro percentual da próstata. E o grande volume do esperma, o volume mesmo que dá o volume, é secretado pela próstata. Pela próstata. Exato, por isso que Mas ele então acaba... você ainda pode, o homem ainda pode continuar fabricando esperma? Não, nós não consideramos que ele fabrique, porque ele não vai ter as vesículas seminais, que é onde fica armazenado e que permite a ejaculação. Então, após a cirurgia de câncer de próstata, retirada da próstata, ele fica sem esperma. Agora, doutor... isso aí você já deve ter ouvido muito do consultório. O homem que perdeu a potência devido a uma cirurgia da próstata, ele perde a potência, mas ele perde a libido? Bem, interessantíssimo. Não, ele não perde a libido por conta da retirada da próstata. A libido, ela se perde devido a um declínio, a uma diminuição dos níveis hormonais. E que o hormônio responsável no homem chama-se testosterona. Mas o que altera, por exemplo, a testosterona, a retirada da próstata? Nada, não há influência. A testosterona é um hormônio, funciona independente da próstata. Então você pode retirar a próstata, ter os seus níveis hormonais normais e a sua ereção não vai ocorrer devido à lesão nas estruturas vasculo-nervosas, as estruturas sanguíneas e os nervos que passam na próstata. E o outro tipo de disfunção erétil e aquele que influencia principalmente no desejo sexual, ou também chamado de libido, é a baixa dos níveis de hormônio, a baixa da testosterona. Tá. Há pessoas que colocam esse tipo de próstata sem ter nenhuma anomalia, sem ter nenhum problema? Há pessoas que colocam? Sem problema algum, não. O que ocorre é que mesmo que você não tenha tido cirurgia de próstata, você pode ter um diabetes em estado avançado, e o diabetes compromete os nervos que dão a ereção. Então uma outra categoria de pacientes que nos procuram para prótese inflável, os pacientes diabéticos, por exemplo. Doutor, agora, como eu não estava conseguindo, como é que é o nome mesmo? Lá vou escrever para não perder mais. Claro, a detumescência. Detumescência. SC, isso. É um nome estranho, né? Sim, vamos trazendo a informação para o público de casa, né? Então, e de repente aqui pode ser agora também... Bom, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas acho que eu não posso fazer. Bom, aí... Tudo bem, isso aqui. E as pessoas que, por exemplo, pelo diabetes, alguma coisa assim,
Isso não mexe, se a retirada da próstata não mexe com a libido, também a colocação da prótese não mexe com a libido. Não mexe. Então você pode colocar a prótese e ter a mesma sensação, o mesmo prazer. E muitos pacientes relatam que tem até um prazer maior do que ele tinha antes de ter a prótese. Ele não vai ter, se ele não fez cirurgia de próstata, inclusive ele vai ter até a ejaculação, a saída do líquido com a colocação Agora, da doutor, próstata. mas veja, isso aí ele toma um espaço dentro do pênis. Exato. Por mais ingênuo que eu possa ser, eu imagino que isso vai dilatar um pouquinho o pênis, ou não? Alberto, você falou uma coisa muito interessante. Nós não conversamos sobre isso, mas você acabou de falar uma das coisas que é um ponto positivo dessa prótese. Ele funciona realmente como um expansor. Então, pacientes que fazem uso crônico da prótese, eles podem ganhar até 1, 2, 3 centímetros em comprimento peniano. Em comprimento? Em comprimento, porque essa prótese, como você falou, ela expande. Então, uma das causas de revisão é justamente que com 5, 10 anos de uso, essa prótese se torna pequena para o paciente e ele precisa trocar por um tamanho maior. Então, é uma coisa... E ele vai todo orgulhoso. Doutor, vem aqui trocar, tem que pegar... Exatamente. Né? Como a revisão do seu veículo, né? Ele vai fazer a revisão da sua prótese, né? Entendi. E quanto tempo de recuperação após a implantação, digamos? Após a colocação da prótese, nós costumamos ver o paciente em 6 semanas, como que ele está, se comportou bem. Após esse período, se a cicatrização estiver ok, ele já está apto para fazer o uso. 6 semanas? Exatamente. Interessante. E a recuperação de uma cirurgia de próstata devido a um câncer? Bem, a recuperação da cirurgia de próstata devido ao câncer vai depender do acesso cirúrgico, primeiramente, né? Nós temos a cirurgia aberta, a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica, mas, em geral, o paciente sai da cirurgia com uma sonda, permanece 10 dias com essa sonda, após os 10 dias é retirado a sonda e o paciente já é liberado para pequenas atividades. Atividade física plena, nós costumamos esperar aí pelo menos uns 40 dias para ele voltar à atividade física como academia, caminhadas e exercícios físicos. E o SUS cobra alguma coisa assim em termos da prótese, não? A prótese semi-rígida, que ela é um pouco diferente dessa, é coberto pelo SUS. Inclusive, na Unicamp, né, nós temos um ambulatório específico, né, de disfunção erétil. Então, são realizados implantes de próteses penianas semi-rígidas. Essa prótese modelo inflável, ela não é nova, ela já existe há décadas. No entanto, nem os planos de saúde, as operadoras de saúde, nem o SUS, ele nos dá a cobertura no Brasil. Nos Estados Unidos, os planos de saúde fazem a cobertura, inclusive é uma das bandeiras que nós temos levantado, que essa prótese também seja disponibilizada pelos convênios. Uma vez que lá nós temos essa prótese nos Estados Unidos disponível pelo convênio, então o número de implantes é bastante grande. Nesse centro, por exemplo, que eu me encontrava com o Dr. Gerard Henry, eram colocadas cerca de 5, 6 próteses toda semana. Olha aí. Então é um número bastante grande. E a rejeição? Tem rejeição? Às vezes o organismo não aceita isso aí? Sim, essa é uma das complicações que pode ocorrer. E alguns cuidados devem ser tomados para minimizar o risco de rejeição. A rejeição ela ocorre principalmente devido a uma infecção. E para você evitar a infecção, você deve fazer um preparo com um sabonete específico antes da cirurgia. Você deve fazer uma escovação rigorosa no campo cirúrgico, na pele, antes do implante. Você deve fazer o cuidado com antibióticos, imergir a prótese em antibióticos. Então, existe uma série de cuidados para evitar a infecção e, consequentemente, a rejeição. E como toda cirurgia, o paciente entra sorrindo, dorme, acorda, operado sem dor nenhuma. Acabou. Exatamente. Isso é uma cirurgia que em mãos habilidosas leva cerca de 30 minutos. O paciente não fica internado, vai embora no mesmo dia para casa. Não há nenhum corte externo no pênis? Há um corte externo, um corte de cerca de 5 a 7 centímetros na base do pênis, que depois de 30 dias ele é praticamente imperceptível. E assim, nesse período de recuperação, quanto à micção, essa coisa toda? Não afeta a sua micção. O paciente vai para casa com um curativo, que inclusive foi desenvolvido nesse centro, chama curativo de múmia, que é Mummy Wrap, em que envolve-se todo o escroto. Foi desenvolvido pelo próprio Dr. Gerard, que eu estive lá com ele. Isso permite que o paciente tenha menos complicações, como hematoma, inchaço no pós-operatório. E ele precisa controlar um pouquinho a ansiedade, né? Tem que exatamente a partir do momento que for liberado só pelo médico. Ainda mais interessante, Alberto, é que quando termina a cirurgia, ele sai da cirurgia com essa prótese inflada, justamente para poder ocupar o espaço do corpo cavernoso. Então ele vai ter o seu pênis pronto para o uso,
mas ele vai ter que segurar essa ansiedade para esperar a cicatrização. Muito bem, doutor. Mas o que eu mais achei interessante, a hora da revisão, chegar lá e falar, doutor, vim aqui trocar, estou precisando de uma prótese maior. Nós estamos no final ainda, mas vai dar tempo da gente falar de reposição hormonal. Todo mundo tem que fazer isso, não? Alberto, se a pessoa tiver sintoma, tá? Então o homem começa com sintomas de cansaço exagerado, perda do ânimo para suas atividades do dia a dia, perda da libido, que foi uma das coisas que nós tratamos agora. Os seus níveis de hormônio devem ser aferidos, porque ele pode estar com o que nós chamamos da síndrome do distúrbio androgênico masculino, que é a baixa da testosterona. Você disse os seus hormônios, não seria só a testosterona, não? Seria... Sim, não, é testosterona mesmo, tá, uma forma muito de falar. bem. O que na mulher é a progesterona. Na mulher nós temos vários tipos de hormônios, é muito mais complexo que no homem, tá? Estrógeno, progesterona. A minha colega que trata desse assunto é a doutora Juliane Lotufo, eu espero um dia ela poder discutir isso melhor com você. É só você falar para ela vir aqui que e nós fazemos essa parceria, eu cuido dos homens, né? E ela das mulheres, cada um no seu espaço, entendi. né? Mulher tem preconceito de ir a urologista homem, não? Não, realmente é porque o ginecologista ele tem uma visão muito mais ampla da questão, com né? Com certeza. Bom, e essa reposição, e quando ela está muito acima, a testosterona, ela está acima dos níveis, o que é que traz de causa? Alberto, existem alguns tipos de tumores, né, do sistema nervoso central, né, que pode acometer, então, um tumor neurológico, e isso pode afetar a hipófise, né, que está relacionada a outros hormônios, e isso pode levar a uma produção exagerada de testosterona, tá? Mas não é uma coisa via de regra, comum de acontecer, os níveis de testosterona estarem muito altos, são exceções, casos raros, doenças em que o neurologista seria mais hábil a estar falando sobre isso, mas o contrário, a reposição hormonal para testosterona baixa é altamente prevalente e subestadiado. O que quer dizer isso? Muitas pessoas têm problemas com níveis de hormônio e não sabem disso. Tá, e eu ouço muito falar sobre reposição hormonal. Vou fazer reposição hormonal e tal. Isso aí é algo que também está muito ligado à idade, não? Sim. Com o envelhecimento, é uma consequência natural, podemos falar assim, os níveis de testosterona no homem vão diminuindo. Isso não é em todos os homens, mas é uma grande prevalência. Hoje nós estimamos que cerca de 40%, 50% dos homens já têm diminuição dos seus níveis de hormônio com consequências fisiológicas, ou seja, que ele tem sintomas relacionados. Por que eu estou frisando isso? Mesmo que o seu nível de testosterona não seja tão baixo, ou que ele seja bastante baixo, mas se você não tiver sintomas, a reposição tem que ser vista com cautela. A reposição é para quem tem sintomas e níveis de testosterona baixos. E a reposição ela é feita como? É via oral, é via intravenoso? Como é que é feito? Perfeito. Isso? A reposição via oral ela não é mais realizada, via de regra, devido ao metabolismo, ou seja, essa substância passa pelo fígado e pode trazer problemas para o paciente. E as formas mais utilizadas, a forma intramuscular, e o que vem ganhando grande destaque hoje na mídia são os implantes de testosterona. Tem sido muito utilizado, inclusive por atrizes, é veiculado, né? Como para melhorar a pele, melhorar o cabelo, melhorar a forma física, mas eu gostaria de deixar bem claro, essas reposições, elas devem ser feitas quando elas estão dando consequências na vida do paciente em termos de doença, fraqueza, perda de disposição, até mesmo quadros de depressão. Então, precisa ser muito bem ponderado a indicação desse hormônio para não ficar dando hormônio desnecessariamente para todo mundo. Doutor, amendoim tem testosterona? Alberto, existe esse folclore, né, a respeito do amendoim, que ele tem algum efeito afrodisíaco, digamos assim, tá? Eu realmente não tenho estudos com bastante evidência para eu poder sair recomendando a todos comer amendoim, né? Então... Não, quer dizer, o doutor é muito sério, né? Claro que foi uma brincadeira, mas há determinadas frutas ou determinados alimentos que aumentam a libido. Isso tem algum estudo científico, não? Existem estudos com algumas substâncias, né? Mas realmente assim, eu não falo nesses programas porque realmente falta evidência científica, Alberto. Entendi. E se você fala uma informação, acaba se tornando como uma verdade que você apoia, né? Então eu tenho muito cuidado com isso. E sexo é vida, né, doutor? Sem dúvida. Faz parte, né, do relacionamento do casal, homem e mulher, né? Você ter o seu envolvimento sexual.
Então, realmente, quando há um comprometimento da função sexual, não para todos, existem pessoas que convivem muito bem sem isso, mas aqueles que ainda desejam ter uma vida sexual ativa estão impedidos, seja por baixos níveis de testosterona, seja por um problema erétil que requer uma prótese peniana, a mensagem para casa é: existe solução. Se você precisa, nós estamos aqui para tornar a sua vida melhor. Claro, eu acho que é extremamente importante, porque a nossa vida é feita, eu sempre falo o seguinte, sabe, doutor? Nós temos, durante a vida toda, muitos e muitos, milhares e milhares, milhões de momentos felizes, que a gente não valoriza tanto. Sem dúvida. E alguns momentos muito tristes que a gente não esquece nunca mais. Sem dúvida. Então a gente tem que viver, e eu acho sim, a gente tem que procurar seu médico, vai ao médico, faça o seu exame de rotina, tá tudo bem. Ah, mas um dia eu vou morrer mesmo, claro. Mas ninguém precisa sofrer para morrer, tá certo? Exatamente. Enquanto nós estamos aqui, realmente o que temos a fazer é cuidar do nosso corpo para termos essa qualidade de vida melhor, né? E não deixarmos apenas a coisa andar, porque o pior de nós deixarmos é que certamente as coisas podem piorar. Sempre temos aquela ideia, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, realmente, se você não correr, não for atrás... E nada tão bom que não possa melhorar, tá certo? Exatamente. Toda vez que você vem aqui, cada vez a entrevista é melhor. Poxa, muito obrigado, Alberto. Realmente, para mim é um prazer tanto falar com você, como poder compartilhar essas informações, né? O que adiantaria nós estudarmos e levarmos isso só para nós? Eu tô em falta, faz 6 meses que já era para ter passado lá, né? Alberto, tô aguardando você, a sua visita, viu? Ah, vamos lá fazer. Não tem que ter preconceito, não. Vamos embora, vamos pro exame. É isso aí. Doutor Daniel Moser, essa simpatia aqui, meu querido amigo, um dos brilhantes médicos do ramo da urologia, esclarecendo tanta coisa, trazendo tanta coisa boa pra gente aqui no nosso Visão Geral de hoje, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado, doutor, voltará outras vezes, tá certo? Muito obrigado, Alberto, sem dúvida. É isso aí, eu volto à noite com o RF Esporte Clube falando do acesso do Guarani em cima do 15 na vitória de ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tá bom? Até mais, pessoal.